Olá você, graça e paz. Mais uma leitura da Palavra de Deus com estudo aprofundado para que você possa, juntamente conosco, cumprir esse propósito de estudarmos toda a Palavra de Deus em um ano. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alcance. Eu espero que você esteja indo muito bem. Eu te convido que você pegue a sua Bíblia, se possível a versão Almeida Revista e Corrigida, porque fica uma leitura idêntica. Caso contrário, você pode pegar qualquer versão, a variação é mínima, de modo que você possa entender. Isto é o que importa, é o que interessa. Então hoje nós vamos começar com Romanos, o capítulo 11, dando sequência ao nosso estudo, que diz assim a palavra do Senhor. Esse capítulo 11 fala do propósito de Deus. E ele coloca: digo, pois, desprezou porventura Deus o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita, Paulo falando, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como falou a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e teus altares derrubaram. E eu fiquei sozinho e procuram me matar. Mas o que lhe diz a divina resposta? Deixei para mim 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Paulo resgata aqui o texto em que Elias, fugindo de Jezabel, depois de destruir os 850 profetas de Baal e Azera, ele fugiu para o deserto e ali pedindo que Deus tirasse a sua vida. E ele coloca o fato de que só existia ele como um profeta. E Deus coloca que não. Apesar de toda a perseguição da sua época, Deus guardava para ele mais de 7.000 profetas. Então Paulo usa este exemplo para mostrar que Deus não esqueceu do seu povo. Verso 5. Assim também, até neste tempo, ficou um remanescente para a eleição da graça. E se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Aqui, Paulo coloca a questão da rebelião do povo de Israel e a sua incredulidade em relação a Cristo. Verso 8, como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para que não vejam e ouvidos para que não ouçam, até ao dia de hoje. E Davi diz, verso 9, torne-se-lhes a sua mesa em laços, armadilha e tropeços, como seu pagamento. Seus olhos sejam obscurecidos para que não vejam, e encurvem-se-lhes sempre as costas.
Digo, pois, verso 11, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os provocar com ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a plenitude deles. Nesta pergunta que Paulo faz, ele insinua que o lugar legítimo de Israel no reino de Deus ainda está por vir, o qual então vai estar tudo em ordem, com Israel sendo a grande bênção que Deus sempre quis que fora. Verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, honro o meu ministério, para que de alguma maneira possa provocar a ciúmes os da minha carne e venha salvar alguns deles. Porque se sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui Paulo faz uma alusão ao fato de que os patriarcas de Israel, no caso Abraão, Isaque e Jacó, falando então que não está se referindo à questão dos atributos pessoais, mas que Israel foi chamado de Deus e separado por Deus para uma tarefa especial que ainda não se realizou. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, significa falsificado, foste enxertado entre eles, aquele, falsificado que se enxerta no verdadeiro, sendo totalmente contrário àquela situação, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se te glorias, saiba que tu não sustentas raiz, e sim a raiz a ti. Dirás, pois, foram quebrados os ramos para que eu fosse enxertado. Bem, por sua incredulidade, pela incredulidade de Israel, foram quebrados. Mas tu, pela fé, estás em pé. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou aos ramos naturais, Israel, tampouco te poupará a ti também. Olhe, pois, a bondade e a severidade de Deus. A severidade certamente dos que caíram, mas a benignidade de Deus para com você, se permaneceres em sua benignidade. Pois de outra maneira você também será cortado. E também eles, Israel, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Hoje já existe muito judeu messiânico que crê em Jesus. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural, do zambujeiro, do mundo gentil, que é a igreja, e contra o natural enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são os ramos naturais, serão enxertados em sua própria oliveira. Claro, Israel falhou, mas o plano de Deus não falhou. Israel será no fim devolvido e evangelizará o mundo como foi planejado por Deus desde o princípio. Isto vai ocorrer na idade do ano vindouro, do tempo marcado por Deus.
Do mesmo jeito que Israel, escolhido por Deus lá na antiguidade, agora com a vinda de Jesus, ele se rebela, deixa agora de estar na oliveira, que é Jesus, está enxertado nela, por não crer em Jesus, e deste modo, nós, os gentios, que o aceitamos, somos enxertados na boa e perfeita oliveira. É o que o texto até aqui, versículo 24 de Romanos, capítulo 11, quer nos trazer.